Quando até Daniela Lima começa a demonstrar dificuldade para defender o governo, pode ter certeza de que a situação ultrapassou todos os limites aceitáveis. E desta vez não estamos falando de um aliado distante, de alguém que encontrou Lula 2 ou 3 vezes, ou de um personagem sem importância dentro do Palácio do Planalto. Estamos falando do homem que acompanhava a rotina do presidente, conhecia seus compromissos e tinha acesso direto ao coração do governo. Esse homem recebeu ajuda financeira de uma amiga íntima de Lulinha, envolvida em apurações da Polícia Federal. E o valor confirmado não foi pequeno, R$ 249 mil. Só que existe um detalhe ainda mais preocupante. A versão apresentada inicialmente foi a de um empréstimo pessoal. Entretanto, novas reportagens afirmam que não teria existido um empréstimo formal. Roberta Luxinger receberia os boletos de Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, e realizaria os pagamentos. E segundo essas informações, ela buscava acesso a autoridades do governo. Agora surge a pergunta que ninguém pode evitar. Por que uma pessoa ligada ao círculo de Lulinha estaria pagando despesas do chefe de gabinete do presidente da República? Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos analisar um caso que já chegou ao núcleo mais próximo de Lula, atingiu diretamente sua campanha à reeleição e produziu uma cena que diz muito sobre o tamanho do problema. Até Daniela Lima precisou reconhecer que essa história deixou a candidatura do presidente com um gosto muito amargo. Daniela Lima afirmou que Marcola era um homem de total confiança do presidente, alguém que sabia onde Lula estava, com quem estava e por que estava. Segundo ela, a versão corrente dentro do Palácio do Planalto é que Lula teria sido surpreendido ao descobrir que seu chefe de gabinete havia recebido ajuda financeira de Roberta Luxinger. Daniela descreveu o sentimento do presidente como uma espécie de traição e reconheceu que o episódio dificulta o trabalho de comunicação da campanha. Mas perceba como o enquadramento muda completamente o centro da discussão. Lula aparece como uma pessoa traída, surpreendida e decepcionada. O problema nessa narrativa passa a ser o fato de Marcola não ter avisado ao presidente. Só que a pergunta principal deveria ser outra. Por que o chefe de gabinete de Lula recorria justamente a Roberta Luxinger para pagar suas despesas? Não estamos falando de alguém escolhida aleatoriamente. Roberta é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e aparece em investigações derivadas do escândalo do INSS. A Polícia Federal apura suspeitas de que pessoas desse grupo teriam atuado na tentativa de obter contratos dentro do governo federal. Isso não significa que exista condenação, mas torna essa conexão politicamente gravíssima e exige explicações muito mais detalhadas do que simplesmente chamar tudo de empréstimo entre amigos. A defesa de Marcola afirma que a transação foi estritamente privada, que o empréstimo foi quitado por meio de uma transferência bancária de R$ 249 mil e que nunca existiu qualquer relação ilegal no exercício de sua função pública. Ele também declarou ter colocado seus sigilos bancário e fiscal à disposição da Justiça. Esse é o direito da defesa e precisa ser registrado. Só que a reportagem, baseada nas informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, apresenta uma situação diferente. Segundo o relato, Marcola enviava contas para Roberta pagar e teria ajudado a empresária a chegar a integrantes da cúpula do Ministério da Saúde. A mesma reportagem registra que nenhum contrato com o careca do INSS teria sido fechado naquela pasta. Portanto, não se pode afirmar que houve crime ou contrato irregular, mas também não se pode fingir que pagar contas pessoais de uma autoridade com acesso direto ao presidente é uma situação normal. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Estamos firmes e fortes, analisando aquilo que grande parte da imprensa tenta apresentar apenas como um pequeno problema de comunicação. Agora vamos continuar, porque o desdobramento mais recente torna tudo ainda mais complicado. Marcola deixou o Palácio do Planalto no dia 21 de julho para integrar oficialmente a campanha de Lula. Entretanto, após a revelação dos pagamentos, ele também deixou a coordenação da campanha
Ou seja, o homem que deveria ajudar na reeleição do presidente virou um problema político tão grande que precisou sair justamente quando a candidatura começava sua largada oficial. E Lula agora resolveu defender publicamente o antigo auxiliar. Durante uma reunião com dirigentes partidários, o presidente teria perguntado quem nunca pediu dinheiro emprestado a um amigo. Lula também afirmou que a Polícia Federal possui autonomia, que ninguém terá privilégios e que quem errou deverá pagar. Mas a questão não é simplesmente pedir dinheiro a um amigo. A questão é saber quem era essa amiga, quais interesses ela possuía dentro do governo e por que pagava contas de uma pessoa que trabalhava ao lado do presidente da República. Daniela Lima reconheceu que essa ligação colocou Roberta dentro de um círculo extremamente restrito, formado por pessoas com acesso privilegiado ao presidente. Ela também admitiu que esse episódio será explorado pela oposição. Mas o problema não existe porque a oposição vai falar. A oposição vai falar porque o problema existe. A campanha de Lula agora precisa explicar por que seu chefe de gabinete recebeu essa ajuda financeira, qual foi a verdadeira natureza dos pagamentos. Quando Lula ficou sabendo por que Marcola deixou o governo e depois também deixou a campanha. Nenhuma dessas perguntas representa uma condenação antecipada. Representam apenas a fiscalização mínima que deveria ser exigida de qualquer governo. Agora eu quero saber a sua opinião. A versão de um simples empréstimo pessoal explica satisfatoriamente o pagamento de R$ 249 mil. Lula realmente foi surpreendido ou o governo já sabia dessa relação antes de o caso chegar à imprensa? Escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota e compartilhe este vídeo. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.